Falemos, pois, sobre os papéis no âmbito e no escopo do plano de contratação anual. Quando a gente toca, na definição de papéis, a gente acaba usualmente nos restringindo à definição. Definição. E definição é fazer diagrama. Olha, identificar, requisitante, área técnica, área de compras, uma área de planejamento, um comitê, o que seja. Definir e definir papéis como se fosse para colocar, obviamente, numa regulamentação, o que foi objeto do vídeo passado. Por isso, essa coerência aqui. Nesse vídeo, que faz o fechamento desse bloco inicial da nossa trilha, em termos de fundamentos, a gente vai além. E aqui a discussão, ela é muito menos em termos de um manual, tá? Ela é mais densa, mais institucional. E aqui a gente vai tocar sobre a realidade dos papéis, que quando a gente coloca para rodar um PCA, não raramente eles colapsam. E é isso que a gente vai tocar em termos aí de uma realidade mais crua. Vem comigo. Ao tocar nos papéis, eu falo aqui basicamente, pode haver nuances, tá? Vou aqui colocar num adendo, pode haver nuances em termos de outros papéis eventualmente, mas grosso modo a gente vai ter os requisitantes que vão fazer os DFDs. Esses DFDs podem passar para uma área técnica ou para mais áreas técnicas que vão agregar valor e vão atuar como supridores numa organização. Isso passa para uma área de contratações, pode passar também para uma secretaria de gestão, uma área de planejamento. Caso o órgão tenha essa pujança estrutural, há também um comitê de governança, um comitê de contratações que pode se debruçar sobre essa matéria e vai ter uma autoridade competente. Tá? Vai ter essa autoridade competente que vai aprovar o plano. Isso na elaboração. Na execução, a gente vai ter, obviamente, o setor de contratações. Às vezes eu posso ter uma central de compras, que vai ficar ou dentro ou até exógeno às fronteiras do seu órgão. Eu vou ter o requisitante, eu vou ter uma equipe de planejamento que vai executar o processo. Então, vários são os papéis. E por óbvio, a definição formal desses papéis é condição sine qua non básica. E aí a gente tem um regulamento tocado no nosso vídeo anterior. Mas nem sempre o que está no regulamento é o que é colocado na prática. E às vezes o regulamento é deficiente. Então vamos partir de uma máxima aqui e depois fazer um mergulho nesse grande axioma. Uma parte dos conflitos que surge dentro aí da elaboração e execução do PCA, eles aparecem quando alguém tende a terceirizar a sua culpa, tá? Então, por exemplo, o requisitante ele faz um DFD ruim e chega numa situação bem ruim ou para a área técnica ou para o setor de contratações. E aí essas instâncias que atuam como linha de defesa tem que mandar o DFD de volta, tem que rediscutir e etc. E isso vai gerar um conflito, porque o requisitante vai achar que a área de contratações está sendo super chata, super exigente, e quando na verdade pode ser uma culpa do próprio requisitante. Da mesma forma, pode ser que a área de contratações não passou as orientações devidas para a confecção do DFD. E vai achar, no entanto, que o requisitante que não sabe fazer, quando não foi orientado para isso. E são exemplos simples aqui, em termos dessa terceirização da culpa. E isso acontece em todos os processos em uma organização. Não só o processo de compras, não só o processo do PCA. Então, um primeiro ponto é trabalhar a cultura para que não só as regras e as competências estejam claras, mas também que elas estejam desenvolvidas, que cada setor tenha o conhecimento devido, a habilidade devida e assuma a postura em termos de atitude para conseguir dar cabo à sua responsabilidade. Então,
reuniões, conversas, diálogos, acordos de nível de serviço entre as áreas são essenciais para que não haja esse tipo de conflito. Em especial, a dicotomia, a diferença entre papéis formais e papéis reais. É isso, tá? Obviamente, aqui a gente também pode trazer à baila um outro quesito, que acaba, né, que parte do caos, e a gente pode falar um pouquinho de entropia em termos de um grau de desordem aí no âmbito dos papéis do PCA, tem a ver com a omissão elegante ou deselegante da autoridade competente, da cúpula organizacional. Quando você tem situações que começam a emergir em termos de conflito, tem que vir alguém, ou um comitê para arbitrar, ou tem que vir a alta administração para patrocinar a mudança. Quando não tem isso daí, você acaba ficando com instâncias intermediárias, às vezes desempoderadas, tentando fazer valer alguma regra para diminuir essa desordem, para diminuir essa entropia. Só que às vezes não estão gozando de legitimidade fática, e isso pode dar conflito também. Vou ter falas mais livres agora, tá? Aqui em termos da prática mesmo, né? Dessa mudança. Porque o PCA, até que tracione, até que ele seja incrustado na sua organização, demora anos às vezes. Então, essa mudança, primeiro, pergunta, quem vai ser o dono do PCA no seu órgão? Olha, 90 não é muito, tá? 70, 80% das vezes vai ser a área de contratações. Às vezes vai ser alguma área de planejamento, tá? O dono, ele tem que tocar o PCA em seu nível operacional e tático. Ele tem que realmente ir atrás, cobrar prazos, cobrar competências e orientar. Então, essa área ela vai ter que conduzir desde a parte de regulamentação, de propor uma regulamentação que seja aderente ao seu órgão, de promover as discussões, os alinhamentos, até a execução, o dia a dia da execução, em termos de cobrança de competências, de atribuições e de prazos, tá? Então, aí que começa. Quem que é o dono? Ah, sou eu. Quem que vai dizer, ó, vamos começar agora, quem vai fazer um plano de comunicação interno? Ó, quem planeja melhor, compra melhor, semana que vem vai começar, já levantem os seus DFDs, colocar isso aí num fundo de tela de computador do órgão, né, da entidade, fazer algum e-mail marketing, alguma coisa interno, né, assim, uma coisa maior, é essa área. Essa área é assim, a primeira coisa. A partir disso, feita a lição de casa, aí a gente começa a ter que caminhar, né, da maneira mais escorreita. E aí vem o primeiro do rito, né, que é a competência singular, única e essencial do demandante, que vai ter que fazer o seu DFD. Com o DFD, documento de formalização de demanda, né, bacana, você começa a construir uma estrutura sólida. Se o DFD for ruim, justificativa ruim, uso abusivo de IA, abusivo, que não para em pé, inventa um monte de coisa, inventa coisa que não existe na vida, sem o elemento humano para fazer o crivo, você, parabéns, você está começando a construir um castelo de cartas que em algum momento vai ruir. Vai ruir. Eu vejo PCAs assim com uma qualidade péssima hoje em dia. Péssima. Tem gente que nem entendeu o que é PCA e que está fazendo sem um mínimo de comprometimento. Tem situações de órgãos que colocaram tudo num DFD. Tá? Demandas para o ano seguinte. Tanto. Não é possível, né? Não é possível. Então, é necessário que, né, a área demandante assuma a sua responsabilidade e seja cobrada por isso. Então, aqui a gente começa a ter eu diria assim, esses dois papéis respondem por uma grande fração do todo. O demandante,
com essa área de planejamento tático operacional, que pode ser a de compras, pode ser outra, mas em geral é a de compras, eles vão responder pelo sucesso. Mesmo porque depois, quando executar o PCA, e aqui é a primeira vez que eu falo, tá? Fazer o PCA, poxa, não é tão complicado. Executar um bom PCA, aí é mais difícil. E essa área demandante, muitas vezes vai estar dentro da confecção de um ETP, de um termo de referência, quando da instrução derradeira daquele processo. Então, envolver, sim, o demandante. Agora, a gente tem um problema, obviamente, bem da realidade, que é, às vezes, uma resistência do demandante a entrar nesse processo, e é o que eu toco agora. Estereótipo do demandante. Estereótipo. Demandante, ele não é da área de contratações, ele pode ser de uma área que trabalha na Secretaria de Saúde, de Educação, de Obras, de Agricultura, tá? Uma área finalística, pode ser, por exemplo, e que fala assim, não, eu não entrei no meu órgão, eu não trabalho para isso, eu quero executar políticas públicas, tá? Só que, cara, o processo, por força legal ou infralegal, ele acabou o processo de compras. Ele acabou se alagando. Então, ele tem competência. Só que ele vai ter uma resistência. Então, temos que facilitar a vida do requisitante. Sempre. Que ele entre num sistema otimizado, que ele tenha uma atuação facilitada, tá? Mas não podemos, eu, área de compras, eu, governança, tirar e falar, não, deixa que eu faço por você. Ó, não rola. Não rola, tá? Mesmo que o começo seja mais atribulado, mesmo. Porque depois, se der ruim, entre aspas, se der ruim ao longo do ano, ele que vai ser responsável. Porque ele colocou um DFD, cara, que não tinha nem pé nem cabeça, com uma justificativa ruim, uma prioridade errada e deu ruim. Então ele tem que se ver e tem que ser responsável pelo processo. É a mesma coisa, fazendo um paralelo, com uma área demandante que não faz o controle do seu orçamento, porque a matéria orçamentária não é dele. Não existe isso. Desculpa, tá? A administração pública, você tem que saber, tá? Você, grosso modo, tem que ter um conhecimento orçamentário, um conhecimento de licitações, um conhecimento de gestão patrimonial e um conhecimento de gestão de pessoas. Tá? Isso aí você tem que ter, qualquer que seja o setor que você esteja. Você pode ser uma secretária, um secretário, ou você pode ser, de repente, o cara que vai protocolizar processo. Vai entrar aí com processo físico para protocolizar, mas você tem que ter minimamente uma noção. Não estou falando que você tem que ser o mestre, o doutor, mas essas competências mínimas fazem parte do seu dia a dia. Então, você que é da área de compras, que está vendo esse vídeo, que quer, assim, tá ralando para ter conhecimento para colocar o PCA no seu órgão. A primeira coisa que eu posso dizer em termos de conselho é: não se sinta culpado por isso. Não se sinta. O PCA é uma coisa que vai zelar pelo gasto público. E no final do dia, né, é talvez o grande vetor de responsabilidade social que a gente tem, zelar pelo gasto público. Aqui esse vídeo tem mais de um quê aí fulcral de problematização. Mas eu fico muito tranquilo com isso, porque poucas pessoas vão te falar, né, com esse viés sem filtro, como eu estou tocando aqui. Então, o PCA, né, como dinâmica intensa de alteração, ele também tem que ser visto numa cronologia cultural. Hoje, tá? E esse hoje que eu falo não é só nessa data, vai perdurar ainda um tempo. Mas a gente passa de um pretérito, né, de 8666 extremamente atrofiada em planejamento e que perdurou 30 anos, para agora querer PCA, ETP, TR, mapa de risco e por aí vai. Vai demorar tempo,
vai demorar tempo. Órgãos, como o meu órgão de origem, Câmara dos Deputados, começaram a fazer PCA em 2015 e demoraram talvez uns 5, 6, 7 anos para ter o PCA como um instrumento robusto de gestão. Então não é no primeiro ano, não é. E eu posso dizer também de uma maneira extremamente lúcida, se não tiver algum aspecto de, manda de volta o processo, não tá legal, vamos cobrar, não tá mandando, você tem que ter algum rito de sanções e recompensas, não sanção de penalizar, mas falar, cara, olha só, o teu processo, ele tá ruim, o teu DFD tá ruim, ele vai de volta mesmo. Você não está me mandando o teu processo no prazo que está no calendário. Aqui, eu vou ter que subir para o prefeito para comunicar que você não está cumprindo o calendário. Então, isso tem que ficar claro. Agora, nada substitui a presença e o patrocínio da cúpula organizacional. E para isso, tem uma fala muito poderosa e que a gente tem que alastrar isso daí, que é simplesmente o seguinte. Primeiro ano de um mandato, às vezes, cara, tá se executando o PPA do mandatário anterior, tudo, tá conhecendo a gestão muitas vezes, então a gestão às vezes patina, tá? Último ano do mandato, as pessoas põem um pé no freio, que seja. Agora, o PCA, ele tem grande parte das iniciativas que vão deixar um legado para a gestão e para a sociedade. Em parte são obras, construção de escolas, de postos de saúde, de pontes, de intervenções de mobilidade urbana, tá? É isso. Então, nesse caso, a gente tem que colocar na cultura da administração que o PCA é um instrumento de racionalidade para que uma gestão deixe o seu legado. E aí, isso daí acaba criando uma força lá para a autoridade competente, que vai dizer, opa, eu tenho que apostar no PCA porque ele tem prazo e eu trato tudo como um grande projeto. Então, isso que tem que ser colocado, porque às vezes você, como eu, no chão de fábrica, olha, fica mais complicado. Tá bom? Como dito, esse vídeo aqui, ele faz o fecho da parte de fundamentos aí de PCA, numa discussão bem mais densa do que talvez a gente esteja acostumado e com uma verdade que às vezes choca, mas esse é o caminho. Agora, no próximo bloco a gente começa a ver mais da arquitetura aí, e a gente começa justamente pelo DFD, que é onde justamente, e aqui eu vou trazer um liame, tá? É onde justamente essa indefinição aí de papéis pode aparecer pela primeira vez. Grande abraço e parabéns para você que chegou até aqui. Vamos junto!